Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Pai, abençoe grandemente essa vida, abençoe aí hoje o pastor poderosamente, né, para que ministre essa aula para a gente com excelência e que possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa absorver o máximo possível dessa aula em nome de Jesus e que cada vez mais, irmãos, venha se interessar, né, por essas aulas, se interessar neste mover de Deus, se interessar cada vez mais em nosso ministério. Amém, em nome de Jesus. Deu para ouvir aí? Amém, Fábio. Obrigado, viu? Deus abençoe. Bom, estão entrando aqui mais alguns irmãos. Irmãos, vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula? Bom, boa noite a todos aí. Coloque os microfones no mute e aí você desmuta, né? Quando você quiser falar, né? Fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tá bom? E aí a gente vai tocando aqui essa aula. Eu espero que Deus fale muito com você, né? Vou compartilhar com você a minha tela. Vou compartilhar aqui um momento. Então tá aqui. Nós paramos nessa última aula, né? Nós estamos falando aqui sobre o caráter de Cristo. Esse é um dos temas muito importantes, né? Um dos mais importantes que nós temos por conta de ser e fazer parte daquilo que é o propósito eterno de Deus, né? Que nós estamos falando já há algum tempo, desde o início da escola bíblica. Que o alvo de Deus não é a nossa salvação propriamente dita, né? A salvação é o meio pelo qual Deus vai cumprir o propósito dele para nós, que é o propósito eterno, que sempre foi, sempre será ter uma grande família à imagem e semelhança dele. Essa família de homens e mulheres à imagem de Jesus é o plano de Deus. Esse é o propósito. E a salvação foi a maneira que Deus resgatou o homem que estava perdido, tinha perdido esse propósito. Então, em Jesus nós voltamos para esse propósito. Então, o caráter de Cristo em nós é aquilo que é mais importante na vida cristã, porque faz parte do propósito de Deus. Não é frequentar culto, não é ler a Bíblia toda, não é orar bastante. É a transformação do nosso ser, a transformação da nossa alma na imagem e semelhança de Cristo, que é o caráter de Cristo em nós. Amém? Então vamos avançar aqui. Então, a primeira base que nós precisamos entender daquilo que de onde vem a essência desse pensamento é de que o trono de Deus é a base, né? A origem de tudo que existe no universo. Tudo procede do trono de Deus. Tudo vem do trono de Deus. Tudo que existe e permanece procede do trono de Deus, porque o trono de Deus é a mais alta autoridade. É aquilo que existe de maior que tem, né? Não existe nada tão grande e tão alto e tão elevado quanto o trono de Deus. Foi por isso que Satanás perdeu a posição dele na eternidade, porque ele quis tomar o trono de Deus, ou seja, ele quis assumir o mais alto poder. Então, o trono de Deus simboliza o poder de Deus, né? O governo de Deus. Amém, queridos? Então, olha só. Micaelen está falando que ouviu aqui, tá bom? Deu certo. Alguém está com o microfone desmutado aí, eu acho que eu vou mutar o seu microfone, tá, Micaelen? Só para não ficar saindo aqui junto com a minha voz, mas aí você vai conseguir me ouvir normal. Isso aí, galera, vamos que vamos. Então, continuando. Então, assim, o trono de Deus é a base do universo. E a base do trono de Deus é o princípio da cruz. O que significa a cruz? A cruz, ela simboliza
a morte desse mal que derrubou até Satanás. Vocês lembram lá que eu falei que lá nas nossas primeiras aulas eu disse que existe um mal que ele é maior que o próprio Lúcifer. E esse mal, ele foi tão poderoso que chegou a derrubar até Satanás. Ou seja, Lúcifer era criação de Deus e ele veio a se corromper porque entrou algo no coração dele. Esse mal que entrou no coração dele, se entrar no coração de qualquer ser humano, esse ser humano vai morrer para Deus. Ele vai se desconectar de Deus para sempre. Então, o mundo ele anda nesse princípio. Ele anda no princípio desse mesmo mal do qual Lúcifer envenenado envenenou a humanidade. Então, tudo aquilo que está debaixo do mal, né, desse mal que originou lá no coração de Lúcifer, está desconectado do trono de Deus, está em rebelião contra o trono de Deus. E o caminho de volta para o trono de Deus é a cruz. Então, a cruz significa a morte do seu eu, desse seu velho eu. Então, o mundo ele é regido, por exemplo, pelo autoritarismo, pelo domínio, pela posição e pelo orgulho. O trono de Deus é o contrário. O trono de Deus ele é regido por amor, por bondade, por misericórdia, por graça. Então, são dois princípios diferentes. O princípio do mundo é o mal, né? É a insubmissão, é o autoritarismo, a rebelião contra Deus. O princípio do trono de Deus é a cruz, que representa todas essas coisas que eu te falei. Humildade, amor, se entregar, entre outras coisas. Deixa eu admitir a todos aqui que chegaram. Tá. Então, você precisa ter isso gravado na sua mente. O princípio que rege o reino de Deus, o trono de Deus, é a cruz. Portanto, se você é um cristão, mas você não é um cristão crucificado, você pode ainda estar em rebelião contra Deus. Entende? Porque Jesus não morreu para estabelecer uma religião. Ele morreu para estabelecer um relacionamento. E para eu me relacionar com Deus é por meio de Cristo e da sua cruz. Então, o próprio Jesus disse, eu vou ensinar vocês como andar com Deus. E aí Jesus viveu uma vida crucificada. Então, não tem como você achar que porque você frequenta a igreja, você está andando de acordo com aquilo que Deus espera. Porque nós podemos ainda sendo cristãos, estar em rebelião a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz todos os dias, não pode ser meu discípulo. Porque a pessoa vai estar em rebelião a Deus. Entende? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Então, a cruz, ela é um paradoxo. Né? O trono de Deus é um paradoxo. Para você andar na cruz, você tem que entender que o princípio é diferente do mundo. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos povo de Deus. Nós somos essa geração de filhos e filhas que está se tornando a imagem de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que é uma parceria. O Espírito Santo quer me levar a essa imagem e semelhança e eu concordo com ele. E para eu viver essa transformação e esse caráter na minha vida, eu preciso tomar a cruz. E o que é tomar a cruz? É você andar na contramão do mundo. Você está no mundo, mas você não pensa que nem o mundo. Lembra lá Romanos, que diz, não vos conformeis com o mundo. Não conformar é não tomar a forma de ser, de pensar, de viver. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, o que a cruz fala? Para você ganhar, você tem que perder. Isso é um paradoxo. Como que para eu ganhar, eu tenho que perder? A cruz de Cristo fala isso.
Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Vocês estão entendendo? Para você crescer, você tem que diminuir. Aquele que quiser ser grande tem que se fazer o menor. Então, a maneira do que acontece o reino de Deus é diferente do que acontece na Terra, no mundo, no sistema do mundo, nesse sistema caído que, lembre-se, não foi assim que Deus criou o mundo. O mundo se rebelou contra Deus, se rebelou contra a autoridade de Deus, contra o trono de Deus, e por isso que o mundo é injusto. Não existe justiça nesse mundo. Nesse mundo o que há é injustiça. E é por isso que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Porque existe uma justiça que vem de Deus. Então a cruz fala disso, de você ir na contramão. Então, para eu crescer, eu tenho que diminuir. Para eu viver, eu tenho que morrer. Para você receber algo, você tem que dar. Então, maior é aquele que dá do que aquele que tem. No mundo, não. Quem tem mais, ele é maior. Ele é melhor. Para o reino de Deus, não. Quem tem muito, tem pouco. Então, é um paradoxo. Ok? Mas vamos lá. O que diz Mateus, capítulo 6, versículo 13? Olha, presta atenção nessa leitura. E não os induzas à tentação, ou em algumas versões, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Presta atenção. Eu imagino que muitos de vocês nunca repararam nesse texto. Parece que Jesus está falando de uma coisa aqui, mas ele está falando de outra. Olha o que ele está dizendo aqui. E não os induzas ou não os deixeis cair em tentação, mas livra-os do mal. Que mal? Que mal é esse? Será que é do diabo? Ou será que é desse mal que derrubou até o diabo? Porque na continuação do versículo ele diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, olha aí. Então, livra-os do mal, por quê? Porque o reino não é nosso, o poder não é nosso, a glória não é nossa. Então, livra-nos de querer poder, reino e glória. Livra-nos disso. Livra-nos de querer entrar pelo mesmo caminho de Lúcifer, de querermos ter, de querermos ser, de querermos ver, aquele desejo, né? As concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que está lá nas cartas, nas pequenas epístolas, no final do Novo Testamento. Então, olha só, a oração que Jesus nos ensinou é para Deus nos guardar do mal. Que mal? O mesmo mal que gera essa independência em nós de acharmos que nós somos alguma coisa, que podemos alguma coisa, porque isso é rebelião contra o trono de Deus. Nós não temos, e a humanidade de hoje, o que ela busca é isso, é reino, poder e glória. Então, livra-nos desse mal. Por quê? Porque o reino e poder, a glória, o trono pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Porque ele é Senhor e soberano, ele reina pelos séculos dos séculos. E toda a humanidade estava em rebelião ao trono de Deus. Jesus veio para, por meio da cruz, fazer paz com Deus, trazer paz com Deus. Ok? Então, se eu quero ter o caráter de Cristo em mim, eu preciso entender que o caminho para isso é a cruz. Porque dentro de todo ser humano, você vai ter que combater essas três coisas. Enquanto você estiver vivo, você vai ter que combater o desejo pelo poder, pelo trono, o desejo pela glória, por ser visto, por ser honrado, por querer aplausos, né? O desejo pela honra, de querer a promoção das pessoas. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não busca a glória dos homens, mas a glória que vem de Deus. Sabe? Nós queremos poder, isso está no nosso instinto. A gente quer ser visto, a gente quer ser ouvido, a gente quer aplauso, a gente quer reconhecimento das pessoas.
Nós ficamos mal quando alguém não nos reconhece, quando alguém não nos prestigia, quando alguém não nos aplaude pelo que a gente é, ou pelo que a gente fez, ou pelo que a gente falou. Então, viver a cruz é viver o oposto disso, é não buscar essas coisas. Então, quando nós fazemos o bem, nós fazemos o bem porque nós somos do bem, e não para que alguém nos aplauda. Não porque alguém está nos promovendo ou está dizendo, nossa, como vocês são bonzinhos, hein? Como vocês são pessoas boas. Não, querido, só tem um bom que existe e o nome dele é Deus, Jesus. Nós não somos. Nós somos apenas, assim, privilegiados por termos a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender aí? Escreve aí no chat. Ou chat, bate-papo, não sei. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí, manda bala, hein? Então grave isso daí. Nós somos chamados para andar na cruz. Andar em submissão ao Rei, em submissão ao trono de Deus, é viver uma vida crucificada. Ok? Então, quando você diz, Pai, me livra do mal, você está dizendo, me livra de ser corrompido por aquilo que a minha carne ou o mundo tem a me oferecer, de maneira a achar que eu sou alguma coisa, ou que eu sou melhor do que alguém, ou que eu sou melhor do que alguma coisa. Não, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não meu. O reino é do Senhor. Então, se você quer, por exemplo, uma coroa de glória, você precisa entender que antes dessa glória tem a coroa de espinhos. Vamos usar o exemplo do próprio Jesus, né? Antes dele ser exaltado, ele foi humilhado. Antes de Deus o levantar acima de todo nome que se nomeia, Deus fez ele pequeno, um servo, obediente, né? Então, você precisa entender o seguinte, se você quer viver a exaltação que vem de Deus, não que você vai buscar exaltação, mas se você quer a exaltação que vem de Deus, a glória que vem de Deus, você precisa estar disposto a pagar o preço. Entende? O preço para que aquilo que Deus quer te dar venha sobre a sua vida. Certa vez perguntaram para Jesus, a mãe dos discípulos, né? Tiago e João, falaram, ó, Senhor, concede para que esse meu filho, lá na sua glória, esse se assenta à sua direita e esse à sua esquerda. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Olha, se seus filhos vão se sentar neste lugar que você quer, eu não sei, porque é o meu Pai que concede a cada um. Mas uma coisa eu posso garantir, que eles vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Sabe o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer o seguinte, eles vão sofrer pelo meu nome. Eles vão pagar o preço. E aí você pega lá, um é o primeiro a morrer e o outro é o último a morrer. Então, irmãos, a cruz, ela precede o trono. A gente quer esse lugar de honra. Mas será que a gente quer a cruz? Será que a gente está disposto a ser humilde, a se humilhar? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço que Deus espera que nós paguemos? O mesmo princípio, se a gente quer o Pentecoste, todos nós queremos poder de Deus na nossa vida. Mas será que a gente está disposto ao Calvário? Porque antes de vir o Pentecostes em Atos capítulo 2, antes veio o Calvário. Vem o lugar da morte, o lugar do sofrimento, o lugar da crucificação. Sem morte não nasce vida. Sem cruz não tem poder. Sem coroa de espinhos não tem coroa de glória. Agora, o que as pessoas hoje querem? Elas querem? Elas querem um evangelho fácil. Elas querem um evangelho da prosperidade. O evangelho do Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus tem que me abençoar. Não, querido. Deus não quer abençoar a vida que Ele chamou você para morrer para ela. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, então você acha que Deus não quer nos abençoar? Deixa eu te falar uma coisa.
a maior bênção que você tem é Deus estar morando dentro de você. Essa é a maior bênção. Não tem bênção maior do que essa. O resto é esmola. O resto é resto. Porque se você tiver uma ótica desse mundo, tudo bem. Mas para quem tem uma esperança eterna, você sabe que você encontrou o maior tesouro do universo. Então você não é pobre, você é rico. Porque a nossa fé é muito valiosa, diz a Bíblia. Então, assim, nós temos uma visão muito ainda do mundo. Muito não transformada. Muito baseada nos valores e paradigmas deste mundo. Nós temos que agora começar a enxergar as coisas pelos valores e prismas celestiais. Pela ótica eterna das coisas. Entende? Senão, nós vamos ser, como diz a Bíblia, os homens mais infelizes deste mundo. Então, lembre-se disso. É na cruz que o pecado, Satanás e o ego é vencido. É na cruz. Sem cruz, você não tem vitória. Amém? Vou repetir. É na cruz que o pecado, Satanás, né, o ego, né, essa parte do seu eu que quer viver em rebelião contra Deus, é na cruz que eles são derrotados. Se não tiver cruz, não tem vitória. Você pode ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, você pode ter lido a Bíblia de capa a capa, eu posso ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser o que for. Isso daí é só superficialidade. E é isso que Jesus falava com os mestres da lei naquela época, até com os sacerdotes do templo. As palavras de Jesus eram muito duras para eles, porque eles valorizavam coisas muito pequenas e eles não entendiam aquilo que eles mesmos falavam. Entende, irmãos? Mas vamos lá. Vamos ler esses tópicos aqui, esses textos, onde essa cruz que nós estamos falando aqui, né, que é o negar a si mesmo, é a morte do seu eu, onde a cruz tem que tocar, né, para que o caráter de Cristo esteja nas nossas vidas. A cruz toca basicamente em 3 áreas. Nós vamos aprender aqui agora, tá? Em primeiro lugar, a cruz toca no nosso... Vamos ler os versículos primeiro, eu vou falar para você. Lucas 14, 25, né? Se você tiver a Bíblia aí, registra aí. Do versículo 25 ao 27, diz: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier após mim, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Preste atenção. Jesus falando: quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser ser meu seguidor, e não aborrecer, ou seja, não criar uma questão, dificuldades na sua família, né, com a sua esposa, os seus filhos, né, e também não aborrecer até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui já está dando um sinal, hein? Olha, algo aqui tem que morrer. Se não morrer, você não vai conseguir. E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora em Lucas 14, no versículo 33, Lucas 14, 33, diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar o quê? A tudo quanto possui. Então, em primeiro lugar, a cruz tem que tocar os seus relacionamentos. Porque se a cruz não tocar os seus relacionamentos, você vai tentar mudar as pessoas na marra. Você não vai saber se relacionar. Presta atenção como Jesus se relacionava com as pessoas. Se você vai tentar buscar a aceitação das pessoas. Ai, deixa eu ver se o pastor gosta de mim. Será que o irmão do louvor gosta de mim? Será que a irmã fulana, a irmã Mariazinha ali gosta de mim? Será que o evangelista... porque se não gostar de mim, eu não sei, eu acho que eu não vou ficar não. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
nós não andamos juntos por esse paradigma. Se você não for uma pessoa crucificada, você vai sempre buscar a aprovação das pessoas nos seus relacionamentos. Você vai ficar esperando as pessoas te aplaudir. Você vai ficar esperando as pessoas te reconhecer. Nossa, olha, irmão, parabéns, você evangeliza muita gente. Ó, irmão, a gente trouxe aí alimentos para a igreja. Parabéns, hein? Nossa, você é um cara muito bom. Olha, você dá o dízimo todo mês certinho. Você é uma pessoa muito fiel. Parabéns. Você vai ficar esperando o aplauso das pessoas. Você vai ficar esperando o reconhecimento das pessoas. Você quer a atenção das pessoas para você. Você vai esperar o amor das pessoas. Ai, as pessoas parecem que não me amam. Ai, parece que os irmãos não veem o trabalho que eu faço. Jesus disse que se você fica buscando a glória dos homens, você já recebeu o seu galardão ali. Então nós precisamos ser livres da aprovação e da reprovação dos homens. E você só é livre disso nos seus relacionamentos com as pessoas se você for alguém crucificado. Porque se você não for crucificado, você não consegue. Segundo lugar, a cruz toca o seu eu, a sua experiência interior como pessoa. Porque se ela não tocar o seu eu, você será aquela pessoa que acha que está sempre certa em tudo. Conhece aquelas pessoas que elas querem que tudo seja do jeitinho delas, senão elas não participam, elas não se envolvem? Porque essas pessoas são muito cheias de si mesmas. Ela quer sempre ter razão. Ela se acha autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. A pessoa às vezes é orgulhosa. Entende? A pessoa, ela vai sempre buscar se autopreservar. Ela não quer se desgastar. Tudo aquilo que for de acordo com o que ela quer, maravilha. Mas quando não for mais do jeito que ela quer, não conte com ela. Por quê? Porque ela só pensa nela, ela não morreu ainda, ela não é crucificada. O eu dela é o mais importante. Lembra que eu digo, andar com Jesus é andar no reino de Deus, e o reino de Deus é o reino do nós. Deus nos liberta do reino do eu e nos coloca no reino do nós. O reino do eu é rebelião contra o trono de Deus. Foi o mesmo princípio que Deus falou para a gente, livra-nos do mal, desse mal. Então, você buscará sempre o caminho mais fácil, porque você não vai querer pagar o preço. A pessoa não quer pagar o preço. Seja orar, seja jejuar, seja ter que pedir perdão para alguém, seja ter que esquecer uma situação, mesmo que você fique no prejuízo, a pessoa não quer ficar no prejuízo. E eu falo isso constantemente, irmão. Ir para a cruz não é quando você está errado. Porque quando você está errado, é muito fácil você pedir perdão. Agora eu quero ver pedir perdão quando você está certo. Quando você tem razão. Aí é cruz. Aí é negar a si mesmo. Isso é o chamado de Deus para nós. Então a cruz tem que tocar a vida do nosso eu. Você terá autopiedade. Exigirá que outros tomem a cruz, mas você mesmo não vai querer. Quanto cristão não é assim, irmãos? A pessoa está lá sempre apontando o dedo para os outros, mas ela mesma, na própria vida dela, a própria vida dela é uma contradição. Ela fala para as pessoas perdoarem, mas ela não perdoa. Elas falam para as pessoas amarem os outros, mas ela não ama. Para elas serem comprometidas, mas elas não são. Por quê? Porque está faltando a cruz. A cruz tem que tocar o seu eu. E por fim, a cruz toca os nossos bens. A cruz precisa tocar os nossos bens. Por quê? Porque senão o mamon vai destruir você. Porque nós vivemos num mundo onde que está em rebelião contra Deus, e o interesse desse mundo, tudo que esse mundo quer, mamon tem para oferecer. Então a pessoa vai valorizar mais o dinheiro dela do que outra coisa. A pessoa vai se tornar uma pessoa mesquinha e egoísta. Ah, pastor, mas será que tem cristão mesquinho e egoísta? Quero perguntar para vocês, irmãos. Será que tem cristão mesquinho e egoísta? O que vocês acham? Escreve aí. Quero ver os irmãos falar aí. Será que tem cristão mesquinho e egoísta, irmãos? Então,
Você se tornará uma pessoa mesquinha e egoísta, você se tornará infiel e desagradará ao Senhor. Por quê? Porque você tem a fidelidade com alguém ou com alguma coisa, mas não com Deus. Porque para ser fiel a Deus, você tem que negar a si mesmo. Estão entendendo? Então, você vai acabar perdendo o seu chamado. Quer ver um exemplo? Se Deus mandar você ir para uma cidade, porque Ele quer começar uma obra lá, qual que é o primeiro pensamento que vem na gente? Ai, mas como que eu vou me sustentar? Você está vendo como que o dinheiro ele tenta nos impedir? A dependência do dinheiro, a gente depende do dinheiro ou de Deus? Aí você vai responder, é claro que é de Deus, pastor. Pois é, se Deus está te mandando ir numa cidade lá, vai faltar alguma... Ele vai deixar faltar para você? Se Ele está mandando você ir? Você acha que Deus vai te colocar numa enrascada? Só que a nossa maneira de pensar ainda é muito natural. É muito mundo ainda, está faltando o reino de Deus. E a gente só vai experimentar isso quando a gente permitir a cruz tocar os nossos bens. Então, uma pessoa quando consegue dar o dízimo, consegue dar oferta, não consegue ajudar ninguém, contribuir em nada, a pessoa vive em função disso, ela vai ser roubada no chamado dela, pode ter certeza. E quando uma pessoa fala para os outros uma coisa que ela não faz, ela é legalista. A cruz sem revelação é legalismo. Você vai ouvir muito cristão falando, irmão, caminho é estreito, viu, irmão? Vigia, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ele mesmo não vive aquilo. Entende? Amém, meus irmãos? Como o tempo voa, rapaz. Já é 8h40 já. 8h40. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma pausa. Então, vai lá. Vou repetir. Isso aqui é importante você gravar. O estilo de vida da cruz. Considerar os outros superiores a si mesmo. Vamos voltar lá. Estilo de vida da cruz. Você tem disposição de sofrer o dano. Segundo, não busca agradar a si mesmo. E terceiro, considera os outros superiores a si mesmo. Você não se acha melhor, você acha os outros superiores. E aí eu expliquei agora dos dois caminhos, o caminho de Cristo e o caminho de Lúcifer. Caminho de Cristo. Jesus era Deus, não buscou ser igual a Deus, se humilhou pelo que Deus o exaltou. Lúcifer é o caminho oposto. Ele não era Deus, ele usurpou ser igual a Deus, pelo que Deus o abateu. Então aqui tem duas questões. Eu pergunto para você, qual caminho você acha que você deve escolher, meu irmão? Qual desses dois caminhos você acha, acredita que Deus quer que você caminhe? Já pensou aí? Uma outra pergunta para você pensar aí um pouquinho. Será que tem cristão na igreja andando em caminhos diferentes? E eu vou além. Será que não tem pastores por aí que estão andando em caminhos diferentes? Alguns andando no caminho da cruz e outros andando no caminho de Lúcifer? Vai lá falar isso para ele. Não vai aceitar. Vai falar que você... Entende? Então, como nós não podemos medir ninguém, a gente mede a gente mesmo. Então, a minha pergunta é para você. Em qual caminho você está andando e vivendo a sua vida cristã? Qual caminho você escolheu? Entende? A gente não pode julgar as pessoas, cada um sabe da cabeça dele, né? A gente vai seguir o caminho de Cristo. Pelo menos é isso que nós temos ensinado na nossa comunidade, né? Irmãos, olha, eu vou falar para vocês. Poucos lugares vocês vão ouvir essas coisas aqui, viu? Eu ouso dizer, inclusive, que mesmo vocês que já vieram de outras igrejas, boa parte de vocês não ouve esse tipo de ensino e de pregação. Porque isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não dá ibope, isso aqui não enche igreja, entendeu? Você começa a pregar a cruz, quem não quer a cruz foge desesperadamente. Muita gente não vai ouvir essas verdades aqui, mas isso é o evangelho.
Estou pregando para você o quê? Caráter de Cristo, trono de Deus, princípio da cruz. Sabe, o caminho do caráter de Cristo é a crucificação do nosso eu. Sabe, escolher o caminho de Jesus e não o de Satanás, porque nós vivemos nesse mundo e esse mundo está em rebelião contra o trono de Deus. E nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós andamos no princípio da cruz, no princípio do reino de Deus. Ou seja, a base do reino de Deus é a cruz. Então, muita gente não vai gostar de ouvir isso. Mas esse é o evangelho. E se você tem o Espírito Santo, é só você orar e perguntar para o Espírito Santo se é isso mesmo. O que ele acha disso que nós estamos falando aqui. Amém? Então vamos lá, vamos falar da vida do próprio Jesus. Princípio da cruz na vida de Cristo. Primeiro lugar, submissão à autoridade. Até o próprio Jesus se submeteu. Né? Lá Lucas 2, 41, 51. Fala sobre isso, né? Que Jesus estava sujeito aos seus pais. Então, naquele momento, né, na sua infância ali, até a adolescência, Cristo era sujeito aos seus pais. Então, eles eram autoridade sobre ele. Você já imaginou que o Senhor do universo se submeteu a dois seres humanos? Você já imaginou que o Rei da Glória, Criador de tudo que existe, submeteu-se a homens de carne e osso, pecadores pequenos? Então isso não é um princípio para mim e para você? Então, irmãos, Hebreus 5:8 diz: ainda que ele era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus aprendeu a obedecer. Ele aprendeu esse princípio, ou seja, ele tinha vontades que eram opostas ao que ele deveria fazer, segundo a vontade de Deus, mas ele se submeteu. Ele se colocou abaixo de. Então a cruz vai tocar a questão da submissão na sua vida. Porque tem gente que pensa que se submeter a lideranças é uma prisão, mas não é uma prisão, é uma proteção. Não estou falando para você se submeter a coisas erradas, não. Eu estou falando que o princípio da submissão existe. E pessoas colocadas por Deus existem. Então, esse princípio da submissão é bíblico. E uma pessoa que não viver isso na sua vida, ele está quebrando o princípio da cruz. Porque se até Jesus se submeteu a pessoas, por que algum ser humano vai achar que não deve se submeter a ninguém? Essa autossuficiência aí tem um princípio errado aí. Então, uma outra coisa, Jesus tinha o coração ensinável. Eu pergunto para você, você tem o coração ensinável? Você tem disposição a abrir o coração para aprender? Jesus aprendeu até a profissão do seu pai. Né? Tem gente que não quer aprender nada com ninguém, ele acha que ele já sabe tudo. Ele acha que não precisa de ninguém, que ele já conhece tudo e ele é mais ele. Sabe? Uma pessoa que tem o coração assim, ele já perdeu aquele espírito de servo, aquele espírito de humilde, entendeu? Então já não é o espírito de Cristo. Outra coisa, Jesus não agia no seu próprio entendimento e nem na sua própria força. Muitas vezes você vai ler no Novo Testamento Jesus dizendo: as obras que eu faço, não faço por mim mesmo, é o Pai que faz através de mim, eu só obedeço. As palavras que eu vos tenho ensinado não vêm de mim, vêm do Pai. Os discípulos, olha, vamos para tal lugar, e Jesus falando, não, o Pai quer que eu vá para cá. Então Jesus, inúmeras questões, inclusive até antes da crucificação, ele foi orar, ele foi entender qual era a vontade do Pai. Pai, chegou a minha hora, é isso mesmo. Teve momentos em que os homens queriam exaltar Jesus como rei. Você acha que Jesus foi só perseguido? Jesus não foi só perseguido, teve momentos em que os homens, o povo, quis nomeá-lo a rei, quis exaltá-lo. E o que Jesus fez?
Ele disse, não, eu quero, vamos, obrigado, ainda bem que vocês sabem quem eu sou. Foi isso que ele falou? Não. Jesus fugiu do meio da multidão, ele saiu fugido, falou, tô fora. Por quê? Porque não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Muitas vezes cercaram Jesus não para nomeá-lo a rei, mas para matá-lo também. E quando tentaram pegar Jesus, Jesus fugiu. Olha só, o Filho de Deus fugiu. Por quê? Porque não é chegada a minha hora. Aí chega na hora do Getsemane e o pai fala, agora chegou a sua hora. Aí ele diz, pai, chegou a minha hora? Sim, então eu estou pronto. Entende? Então Jesus não vivia na própria força e nem no próprio entendimento. Então é questão de assim, eu não vou usar a minha inteligência para servir a Deus. Eu não vou usar a minha experiência, eu não vou agir no meu próprio entendimento. Ser como Jesus é isso. É você não viver a sua vida na sua força. Eu não vou usar a minha capacidade. Quando eu digo assim, é usar a força da minha capacidade. Entende? Então, por exemplo, eu conheço bastante da Bíblia, então eu vou começar uma fire na minha casa. Então você está indo na sua força. Porque o que importa mesmo não é você conhecer muito da Bíblia, é você conhecer Jesus. Porque se você conhece Jesus, você é uma testemunha. Ou você acha que a igreja primitiva era constituída de pessoas extremas conhecedoras da Bíblia? A igreja primitiva era constituída, diz a Bíblia, de ignorantes, pobres. As pessoas não sabiam nem ler nem escrever muitas vezes. Paulo mesmo dizia, Pedro dizia, olha irmãos, percebam que no nosso meio não são muitos ricos e entendidos, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as que não são para confundir as que são. Aí hoje a crentaiada tá assim, não, eu vou fazer teologia, porque depois que eu fizer teologia, eu não estou dizendo que você não deve se preparar, o que não é bom você se preparar. Maravilha. Desde que você saiba que não é isso que Deus vai usar. Ele vai usar você e o seu coração crucificado. É na força de Deus e não na sua força que você vai. Quando você vai orar por alguém e aquela pessoa fica possessa, você pensa, eu acho que eu não consigo expulsar. Eu vou ligar para o pastor. Não, meu irmão, não é a sua força, é o poder de Deus que liberta. Lembra? Estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Então, crer é depender, é confiar. Então, se você não é alguém crucificado, você vai achar que é você. Que você sabe mais, que você pode mais, ou que você tem que se preparar mais. Entende? Pela fé em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Aleluia, aleluia. Então ser como Cristo é viver na força da cruz, é viver na dependência do trono de Deus, de Jesus, e não na nossa própria força. Isso é ser como Jesus. Não é porque eu sou inteligente, sabe? É a capacidade que eu tenho de abrir mão da minha inteligência e depender de Deus, sabe? É aquela coisa do eu abrir a Bíblia e eu consigo preparar um sermão em qualquer parte da Bíblia. Qualquer parte, até na capa da Bíblia eu consigo pensar num sermão para pregar. Então talvez alguém possa dizer, nossa, que inteligente que o pastor é. Pois é, isso é bom, mas é ruim também. Porque de repente eu posso achar que eu consigo preparar qualquer sermão e o pai fala assim, mas não é esse sermão que eu gostaria que você pregasse. Eu gostaria que você pregasse outra coisa. Entende? Então é nessa hora que a gente descobre o quão dependente nós somos. Então, irmão, se você tem alguma capacidade, coloque essa capacidade na dependência de Cristo e você dependa do Senhor. Amém? Porque vai ter uma hora que Deus fala assim, olha, sabe aquele sermão lá que você fez? Então eu quero que você pregue ele. Aí sim, é Jesus falando através de você. Entende? Olha, lembra que você falou que você queria que eu te usasse? Então vai lá, começa uma fire na sua casa. Entende? Ou então vai lá, evangeliza aquela pessoa.
Ou então pega esse dinheiro aí, compra de mantimento para dar lá para as pessoas carentes. Então você está dependendo de Deus e não do seu dinheiro, nem da sua inteligência, nem da sua capacidade. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém aí? Jesus abriu mão do seu amor próprio, da sua autopreservação. Ou seja, Jesus não pensava em si mesmo, né? Porque, olha, Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Ou seja, se eu quero viver a vida com o princípio da cruz, eu tenho que ser como Jesus. Buscar servir pessoas, não buscar ser servido. Eu não busco honra, irmãos, eu busco honrar. Honrar o Senhor, honrar as pessoas dignas de honra. Eu não estou buscando honra. Estou buscando honrar. Eu não estou buscando ser servido. Eu quero servir pessoas. O meu prazer é servir pessoas. Mas só tem esse prazer quem é crucificado. Porque quem não é crucificado, ele quer bajuladores. Ele quer aplausos. Ele quer uma posição. Ô pastor, eu quero pregar aí no culto. Por quê? Não, porque eu tenho uma palavra de Deus. Irmão, você pode pregar essa palavra em tanto lugar. O que você quer pregar aqui no culto? Sabe? Então a pessoa não quer falar às vezes de Deus para ninguém, mas ele quer falar lá dentro. Por quê? Porque ele quer aplauso, ele quer atenção. Sabe, querido, nós precisamos crescer em tantas coisas. Outra coisa, Jesus aborreceu a glória humana. Ele não queria a glória dos homens. Ele não aceitou o aplauso, a honra dos homens. Ele abriu mão dos confetes, dos elogios. Presta atenção. Todas as vezes que alguém elogiava Jesus, ele não aceitava. Não é que ele não aceitava no sentido de não pode me elogiar, não. Jesus não tinha isso como uma coisa importante para ele. Aquilo não faria diferença nenhuma, né? Ele decidiu agradar e buscar e agradar a Deus. Ele queria agradar o Pai. Eu estou aqui, Pai, para agradar a você, ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, farei. Entende, irmãos? Então Jesus arrumou confusão no meio dos religiosos, no meio de muita gente. Por quê? Porque ele queria agradar ao Pai. Jesus serviu a todos. Então nós vemos a cruz na vida de Jesus, Jesus servindo a todo mundo. João 17,6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então olha só, o servir aqui nesse contexto é muito mais do que servir todo mundo, mas é doar o seu ministério, doar a sua vida. Servir as pessoas com o recurso que ele tinha, com a unção, com a sabedoria de Deus, com o ensino do evangelho, com a cura. Sabe, Jesus transferiu o caráter dele, o coração dele para os discípulos. Alguns valorizaram, outros não. No meio dos 12, um era Judas. Entende? Mas ele transferiu, ele se doou, ele serviu. E Jesus também obedeceu ao Pai de forma completa. Então Jesus não fazia aquilo que era conveniente. Ele fazia aquilo que ele sabia que era a vontade do Pai. Marcos 14:36 diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então isso aqui é uma tradução, assim, em uma frase, né? Aquilo que estava dentro do coração de Jesus. Pai, eu não gostaria de passar por isso, mas tem um princípio muito maior dentro de mim, que não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Qual é a sua vontade? É a cruz? Então para lá eu irei, porque eu quero agradar ao Senhor de forma absoluta e completa. Então nós vemos aqui esses princípios da cruz na vida de Jesus, né? Então, nós vamos entender essas coisas, né? Se você quer viver a cruz, você vai ter poder na sua vida e você vai ter autoridade. Poder, você terá mais poder se você responder mais. Vai depender da sua resposta. Vou traduzir isso para você. Se você fala assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê o dom, a capacidade para curar enfermos. Aí Deus vai dizer,
Tudo bem, meu filho, mas você não ora pelos enfermos. Como você quer que eu te use se você não ora? Aí você diz, Deus, eu não oro porque você não me usa. Se o Senhor me der o dom, aí eu vou orar. Aí Deus diz, não, se você orar, eu te dou o dom. Então você que pisa na água. É você que... Não é isso que a Bíblia fala? Abra bem a tua boca que eu a encherei. Não é, Senhor, me enche que eu vou abrir a boca. Deus diz, não, abre bem a boca que eu encherei. É o princípio lá de Moisés com o povo diante do Mar Vermelho. Por que vocês estão orando? Pisa na água que ela vai abrir. Não, Senhor, então abre antes. Não, não. Só vou abrir a hora que vocês pisar o pé na água. Então, poder, ele vem como consequência de respostas. Você responde a Deus. Por que você acha que falta tanto poder no meio do povo de Deus hoje? Porque o povo não responde. O povo não responde a Deus. Nós estamos no meio de uma igreja e de um povo muito mimado, que quer que Deus faça tudo por eles. E se Deus tiver que fazer tudo por você, então ele é o servo e você é o Senhor. Então, se ele é o Senhor e você é o servo, é você que diz para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu farei. E aí, quando você vai, Deus te reveste de poder. Autoridade é maior ainda que poder. Autoridade não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com quem você é. Ok? Então, autoridade tem a ver com como você lida com a pressão que Deus traz e como você toma a sua cruz todos os dias. Porque na sua jornada você vai ter inúmeras dificuldades que vão conspirar para que você retroceda. Para que você não apenas não faça, não avance, mas também retroceda. Deixe de fazer, você entregue o terreno já conquistado, sabe? Você já cresceu, você já conhece a palavra, conhece o evangelho, mas muitas vezes nós temos tendência a se comportar de maneira muito inferior. Então, você só vai ter autoridade se você resistir e responder diante da pressão. Ok? Então, a pressão ela traz poder. A mesma medida da pressão será obrigatoriamente a medida do poder. Então, o que eu quero dizer? Está doendo muito? Você está enfrentando um problema muito grande? Eu quero dizer para você, Deus tem uma grande vitória. Tem uma área da sua vida que a situação está muito difícil? Dê a resposta. Porque se ela está muito difícil, então significa que a vitória também será muito grande. Então, o desejo é desistir, é voltar atrás, é abandonar, é parar. Mas quando você resiste à pressão, você acumula aquela pressão em você. E quando você não retrocede, você avança para um novo nível. A pressão vem para que você pare, você decide não parar. O que vai acontecer? Aquela pressão ela vai aumentar, até que vai chegar uma hora que Deus vai ampliar você. A pressão é grande, mas você dá a resposta e não retrocede, em vez de Deus aumentar a pressão, ele aumenta você. Ele te leva para um nível maior. Amém? Então, todas as vezes que você pedir para Deus autoridade, você pedir poder para Deus, ele vai permitir que venha pressão. Por quê? Porque é através da pressão que você cresce para o próximo nível. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus aí? Terminamos a nossa aula, então, aqui de hoje. Essas duas aulas aí. Espero que vocês tenham gostado. Amém? E vamos responder a Deus aí. Nós estamos vivendo dia de pressão, né, irmãos? Os dias de hoje são dias de pressão. Que nós possamos crescer diante dessa dificuldade. Amém? Amém. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Nós estamos Glória aí a Deus. a 1 minuto de encerrar a nossa aula aí. Espero que você tenha sido muito edificado, tá bom, irmãos? Maravilhosa aula, pastor. Parabéns, cara. Que Deus abençoe sua vida aí.